Pode trilhar, história de gente que brilha, informação que contagia, um bate-papo entre irmãos. Pode trilhar, história de gente que brilha, o podcast pro seu dia, esporte, alegria e superação. Pode trilhar! Fala, povo lindo do nosso coração! Estamos começando mais um episódio desse podcast que chegou com tudo, chegou para ficar, o nosso Pod Trilha. Seja muito bem-vindo, porque esse episódio de hoje promete. Nós estamos até com medo desse estúdio ir abaixo, daqui a pouco você vai saber. E aí, Ernesto? Seja bem-vindo ao nosso Pod Trilha. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não esqueça de deixar seu joinha, que é importante para nós, de compartilhar, curtir, né? E comentar, pois assim facilita a gente trazer os nossos convidados. Já que a gente está falando de curtir e compartilhar, você que assistiu aos episódios anteriores, não deixou seu comentário, volte lá e comente, porque esse comentário vale a pena, viu? Mas vamos lá. Olha só, o nosso Pod Trilha hoje está mais que especial. É bom você que está assistindo assistir sentado, porque você vai rir que vai doer a barriga, viu? Para a pipoca! Porque nós vamos pipocar. Vamos pipocar. Vamos lá. Nós temos dois convidados hoje, né? E vamos começar com ela, a dama do nosso Pod Trilha hoje. Ela tem 50 anos, faz questão de dizer a idade, você vai ver por quê, né? Vale a pena dizer. E o que ela é mais, Ernesto? Professora no SEDUC do Maranhão. Muito bem. Licenciada em Química pela Universidade Estadual do Piauí. Leciona na cidade de Santa Quitéria, no Maranhão. Bim! Abraço pro povo de Santa Quitéria, conheço, né? E os alunos desta pessoa estão convidados a curtir. Ela também é empreendedora no ramo de gráfica, na modalidade de representação online. Depois ela vai dizer o que ela representa para você também ser cliente dela. Mas né? o mais importante, Isaac, é agora. Ela é mãe da Iris e em julho vai ser vovó. Vovó. Vovó do Carlos. Minha amiga, ela já tá daquele animado, jeito. Tá animado. Vamos lá. E o nosso convidado de hoje, ele é especial tanto quanto a Helena. Olha só, ele foi militar do Exército. Hoje ele milita outras guerras. É na trilha. O que mais que ele é? Formado em transações imobiliárias e administração de empresa. Hoje ele atua no mercado como consultor comercial de autopeças. Certamente você já cruzou com ele por aí. E o título mais importante... Mas ele é pai da Luma e do Miguel Arthur. É isso aí. Por sinal, o Miguel Arthur é a cara dele. Não precisa de DNA, né? É verdade. Sem mais delongas, com vocês, nossos convidados de honra de hoje, Helena Prudêncio e Marquinhos Freitas. Sejam bem-vindos. Olha aí, Marquinhos. Aí, bata aqui, Marquinhos. É zoada. É zoada. Sejam bem-vindos. Muito bem. Obrigado. Começa pelas damas. Com certeza, sempre. Seja bem-vinda, Helena. Gente, é um prazer inenarrável, né? Estar aqui com vocês hoje. Meus amigos queridos, que eu tenho grande prazer e alegria de estar aqui nessa roda de conversa. Né? Não tem preço, só tenho a agradecer esse convite. Eu que sou tão pequena aí, que estou começando aí nas trilhas, mas já é um prazer muito grande fazer parte aqui dessa roda, desse grande podcast, o Pod Trilha. Obrigado, Helena. Bom demais. E aí, Marquinhos? Bom, meus amigos, boa noite, né? Como o Ernesto falou, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Eu quero agradecer o convite que me foi feito, né? Pelo Isaac, pelo Ernesto, e dizer que estou muito feliz de estar dividindo essa mesa aqui com a Helena, né? Com essa alegria imensa de estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho das experiências que a gente tem nas trilhas, para a gente poder contribuir para que mais gente venha fazer esse esporte aí com a gente. Vamos lá, vamos bem que antes das nossas perguntas eu queria fazer um negócio diferente. É a primeira vez que a gente vai fazer isso aqui, né? Porque uma coisa é a gente apresentar o currículo, não é verdade? A gente lê o currículo formal e tal, mas eu senti, antes de falar com a Helena,
eu tinha sentido de fazer isso no nosso episódio de hoje. E no meio da trilha ela disse assim: olha, pode perguntar lá quem sou eu, que eu gosto de falar. E aí perdão, Ernesto, por interromper, mas eu queria ouvir de cada um, começando pela Helena. Vamos lá. Na voz da própria Helena, quem é a Helena? Pois é, gente. Quem é a Helena, né? Eu acho que vocês já podem muito bem dizer. A Helena é uma menina. Eu sou uma menina de 50 anos que não tem vergonha de dizer a idade, porque eu tenho muito, muito, muito prazer hoje de dizer, eu tenho 50 anos, muito bem vividos, sabe? Eu sou uma menina apaixonada pela vida, eu sou emocionada, gente, emocionada, principalmente com o poder que o esporte fez na minha vida, né? Então, assim, eu sou muito grata, muito feliz com todo esse processo que eu venho vivendo, certo que eu sou novinha dentro do esporte, né? Eu tenho essa convicção, né? Eu não posso chegar aqui, sabe? Eu vejo lá dentro dos caçadores, meu Deus, nós temos grandes atletas. Verdade. Resta aqui o meu amigo aqui do meu lado, né? E assim, muitos ultras, que eu, coitada, não chego nem aos pés, né? Eu sei das minhas deficiências, das minhas dificuldades, mas assim, o que o esporte tem feito na minha vida até agora, nesse exato momento, não tem preço. Então, assim, é uma coisa que eu levo para o mundo. Quem quiser ouvir, ver esse exemplo, eu estou aqui com muita humildade e muita gratidão, principalmente por hoje fazer parte dos caçadores de trilha. Massa. Então eu sou uma menina Helena. emocionada pela vida. Muito Eita, bem. já começamos bem, né? Já emocionados aqui também. Quem é o Marquinhos? Falar logo assim. Quem é o O Marquinhos? Marcos Freitas. Bom, assim, o nome Marcos Freitas é o nome que eu escolhi para a questão mais formais, né? Do trabalho e tudo, mas dentro dos caçadores eu sou o Marquinhos, né? E pode me chamar de Marquinhos. Na rua aí, na hora que passar por mim, pode gritar, Marquinhos! Eu vou chamar Marquinhos. Pronto, pode chamar. Bom, como a Helena falou, eu acho que assim, a gente que está envolvido no esporte, a gente nunca acha que a idade da gente é aquela que a gente tem, né, no documento, né? Eu, pelo menos, eu vejo, observando a identidade, o RG antigo, quando eu tinha 13 anos, eu olho para aquela foto, isso foi há 10 anos atrás, eu olho para aquela foto e eu ainda me sinto aquela mesma criança, aquele mesmo menino com 13 anos, né? E é esse sentimento que eu tenho. Eu ainda me sinto aquele menino com 13 anos começando a praticar as minhas atividades físicas. É isso. Maravilha. Muito bem. Vamos lá? Duas crianças. Duas é o crianças, especial, é o Kids. E o mais importante, gente, não é que a gente acha que a gente é criança, que é uma menina. Eu sinto, eu tenho esse pertencimento dentro de mim. E eu acho que eu vou viver 200 anos, não, 120 anos, e eu vou ser uma menina. Uma menina. Maravilha. Muito bem, mas vindo aqui para essa parte do esporte, Certo. né, que te fez, né, a praticar com maior intensidade o esporte, foi a questão do sedentarismo, né, e da obesidade. Dá para você contar um pouquinho para a gente? Porque com certeza tem outras pessoas que passaram ou podem estar passando pela mesma situação. Sim. A minha história, gente, com o esporte, eu posso ser honesta, não posso? Pode, deve. Aqui a gente está tendo um bate-papo de muita honestidade. Então, assim, eu, Helena Prudêncio, eu confesso a vocês que hoje eu pago pela minha língua. Por quê? Porque quando eu digo mais uma vez, eu sou muito novinha nesse mundo, né? No mundo do esporte, da atividade física, do exercício físico, né? Porque são 3 coisas diferentes. Atividade física é aquilo que você faz ali, uma caminhada para o trabalho, levar os filhos na escola, né? O exercício físico é aquele da academia, da musculação, uma coisa continuada. E o esporte é esse que é aquela da competição, da competitividade, né? Da performance. Então, assim, eu sou muito nova dentro desse mundo. Mas eu, gente, alguns anos atrás,
quando eu digo que eu pago minha língua, é porque eu era uma pessoa no sedentarismo, né? Dentro do sedentarismo, sentada no sofá e criticando quem se levantava, quem se movimentava. Eu não tenho vergonha, sabe, de dizer isso. Quem me conhece sabe que eu não posso chegar aqui mentindo e dizendo uma coisa que hoje eu faço com todo amor, com todo zelo, com todo carinho, porque hoje é um amor incondicional à Helena, né? Eu tenho um amor próprio hoje muito grande, mas muito vindo do esporte, né? Que eu aprendi a conviver com isso. Então, assim, eu como fui uma pessoa que criticava muito, minha amiga Cássia, eu dizia, mulher, como é que tu levanta 4 horas da manhã para ir correr? Sabe? Eu criticava, assim, eu me acho hoje assim, meu Deus, como eu fiz tão feio, né? Mas, Helena, Isso. deixa eu te dizer um negócio, aproveitando essa tua fala aí. Não se culpe, sabe por quê? Porque eu vi, alguém postou esses dias no Instagram, né? Pra você que tá assistindo o Pod Trilha e não é de Teresina, nós temos duas avenidas gigantes aqui onde o pessoal corre. É a Marechal e a Raul Lopes. E alguém postou esses dias, né? Hum. Não se, como é que diz? Não se constranja, em estar Isso, correndo hoje, porque isso. 70% de quem corre na Marechal também vivia criticando. É isso que eu É quero verdade, dizer, é gente. verdade. Então, Então, assim, não tem constrangimento, sabe? Muitas pessoas me procuram no direct, né, lá do Instagram, porque lá no meu Instagram ele é exclusivo para isso, né, para mostrar que qualquer um pode, gente, sim. sabe? Qualquer um pode ter essa luta também, porque é uma luta. Uhum. Quando o Ernesto, dia desse, ele me mandou uma foto. Eu entrei lá nos Caçadores a primeira vez, eu acho que já pode até falar, né? Pode. Inclusive, pode falar Assim, abertamente em todo todas mundo as... vê a Helena do ciclismo, né? A Helena começou no ciclismo, mas a primeira vez que eu tentei fazer esse esporte do trail run foi lá em 2021. Agora, dia 25 de abril de 2026, fizeram 5 anos que eu estive a primeira vez nos Caçadores de Trilha. E foi em plena pandemia, né? Essa data. Foi, eu tava lá de máscara, tem a foto lá de Ah, máscara, tem um vídeo, eu sim. muito gorda, muito obesa, eu pesava na época 92 quilos, né? Então, naquela época, eu fui a primeira vez nos Caçadores, não consegui correr, e ali, não corri 700 metros, eu não consegui, né? Então, assim, foi uma frustração muito grande, Andou e mais do que correu. eu andei mais do que corri, porque não tinha como. Helena, e foi a convite de quem, assim? Quem foi que disse, Helena, vamos conhecer os caçadores, vamos trilhar? Eu tenho uma grande amizade com Lucilã e Cassi, né? Ah, E foi as a meninas, Cássia. Lucilã, Cassi e na época a Chara, né? Sim. Então a gente tem ainda hoje uma grande parceria, uma grande amizade, e as meninas sempre quem me incentivaram. Lá 5 anos atrás. Uhum. Bom demais. Marquinhos, Só um instante. sim. Veio o ciclismo, né? Primeiro. Sim, Para aí. depois vir o trail run. Pois é, porque o ciclismo eu comecei agora em 2023, né? Em 2023 foi que eu, a convite também da minha amiga Cassi, né? Ela me chamou para fazer uma trilha e eu tinha uma bicicleta muito pobrezinha. E essa bicicletazinha pobrezinha, eu disse, mas Cássia, eu não tenho como, mulher. E eu não sabia nem o que era trilha, gente, para começo de conversa, né? Aí ela me mandou um anúncio da Espaço Bike, né? Que estaria fazendo um feirão de seminovos. Na época, o José Rebouças, hoje meu grande amigo, ele fazia esses feirões. Aí eu levei minha bicicletinha pobrezinha lá, e aí a gente fez um rolo. Menina, aí criou uma grande amizade com o Zé Rebouça, com o Espaço Bike, tanto que ele passou a me patrocinar depois nas competições, e a gente, graças a Deus, tem uma grande amizade até hoje. Muito Aí bem. hoje a Helena já deve ter uma bike de 80 mil, né? Não, Deus me defenda. Mas vamos lá. Marquinhos, e você? Como você começou? Vamos aproveitar essa vibe aqui de como é que você chegou no esporte? Foi a trilha? Foi outro esporte? Como é que foi isso? Bom, eu comecei, eu tinha 12, 13 anos, eu comecei no futsal, né? Então eu comecei num time lá na quadra do Morada Nova, Sim. meus amigos lá, o time, o Penharol.
Ainda hoje eu tenho amigos naquele bairro lá. A gente tinha o nosso técnico, o Neto, que era tenente do Exército, e ele veio de Fortaleza para trabalhar aqui em Teresina, e vendo aqueles meninos ociosos, né, ali no bairro, ele montou esse time. E eu tinha um vizinho, eu morava no bairro da Pissarra, que inclusive a parte da minha família ainda mora por lá. Eu tinha um vizinho lá que jogava nesse time, né? E a minha mãe viu esse menino. A mamãe tem uma história, uma participação importante sempre nessa minha trajetória no esporte, né? Ela viu esse meu vizinho chegar todo equipado, né, com o uniforme do time, e achou bonito. Aí disse: meu filho, olha, o Jonas ali, ele chegou todo uniformizado. Ô, meu filho, achei tão bonito. Bora perguntar pra ele onde é que ele joga a bola. Aí começou a partir daí, né? Começou a partir desse time do Penharol, e também no colégio que eu estudava, que eu fui criado ali no colégio Pituxinha e no Cursão, né, que é no seminário ali na Avenida Frei Serafim. Então meu começo no esporte foi aí, no futsal. E aí eu passei muitos anos jogando futebol, né, tanto no futsal quanto em campus society, né. Passei quase 20 anos jogando com uma turma de amigos, meus amigos lá do colégio INEC. A gente passou 20 anos jogando naquele campinho ali do colégio INEC, jogando futebol, e depois eu comecei a correr no clube de corrida da Eugênio Fortes, lá da Marechal, né, que todo mundo conhece. Pode mandar um abraço para seus assim, amigos lá. meus amigos lá do clube de corrida, lá da Maurício. Eugênio Fortes, Maurício, que é um cara espetacular, um cara que vem fazendo um trabalho muito importante aí, já há muitos anos. Inclusive, quando o Maurício chegou lá para estagiar, eu já era aluno lá do clube de corrida, né? Olha. Então, mas aí a gente tem essa trajetória de 15 anos já, Sim. fazendo essa assessoria lá, né? E aí eu comecei a correr, e aí por conta do trabalho, tem períodos que a gente consegue treinar com mais disciplina e tudo, né? Sim. E outros a gente dá um tempo por conta de viagens, questão do trabalho, e durante a pandemia eu voltei a correr com mais disciplina, voltado, né, para manter a questão do condicionamento, porque tudo parou, e também comecei com a bike, né? Eu venho da bike também, da mountain bike, sou ciclista Tem também, dois né? ciclistas Sim. aqui. É isso, tá vendo? Então começou com o Aí futebol. entrou no Treuran. Pois é, Bom, quando foi? E lá no clube de corrida, eu tenho duas amigas que até hoje, né, a gente tá junto aí, que é a Helena, Dona Helena, e a Ruth, né, a Rutinha. Então, assim, a minha vontade de fazer trail run começou porque eu conheci o Luciano Uchoa comendo um cachorro quente na barraca do Neguinho Hot Dog lá em Parnaíba. Que Olha aí. tem 30 anos que ele vende hot dog Sim. lá na frente das escolas em Parnaíba, né? E aí eu vi um anúncio da primeira corrida do Delta e Meu Deus. tava lá nessa praça, né, em Parnaíba, comendo um cachorro quente, e o Luciano Uchoa chegou. Eu já vi o Luciano correr junto com o Ernesto, a Drica, né? Então elas correndo lá no clube de corrida, ela me disse que tinha um grupo que ela participava, a Ruth me disse. Foi questão de 5 minutos, eu passei uma mensagem, 5 minutos a Drica me respondeu como se a gente já fosse amigo há anos, né? É isso A mesmo. receptividade que a Drica fez, né? Foi espetacular. Eu disse: caramba, lá é bom. Eu já percebi Aham. que era coisado, o negócio lá era diferente, né? E ela já me mostrou Família. o roteiro dos treinos que nós teríamos naquele mês, e eu falei: caramba, isso daqui dá pra mim. E foi Isso foi véspera. mais ou menos que ano isso aí, mano? não, Já com foi os- pós-pandemia. já foi pós-pandemia. Sim. Com os caçadores foi em 2020, que foi véspera do carnaval, e a gente tem lá um evento que é o Carnatrilha, né? Sim. Que são 5 dias que a gente De 10 corre quilômetros. de 10 É. quilômetros, todo dia 10 quilômetros, né? E foi aí que eu comecei no trail run com os caçadores de trilha. Massa demais.
E tá aí até hoje. E não tem data para terminar, não. E aí, senhoras e senhores, aqui nós começamos, isso aqui é só aquecimento, quando eles começarem a contar os causos, né? Mas nós vamos ao nosso primeiro break comercial, daqui a pouquinho a gente volta, é o tempo que a gente toma uma água. Checkmate é o primeiro e maior restaurante com jogos de mesa modernos no Piauí. Jogos perfeitos para você levar sua família e amigos e terem uma noite super divertida. Eu conheço o Checkmate, gosto demais, mas diz pra gente, Ernesto, quais os dias que funcionam e os horários lá, você sabe? De quarta a domingo, a partir das 18 horas até as 23 horas. Restaurante com comidas onde você se diverte, joga e come. Maravilha, Checkmate. Checkmate. Quero falar da Piauí Crono, né, que é minha parceira nas corridas e agora parceira aqui no nosso podcast. A Piauí Crono é uma empresa que está há alguns anos no mercado esportivo, vamos dizer assim, no cenário esportivo, não só com cronometragem, mas também organizando tudo dos bastidores de eventos de corrida, eventos importantes, e não só no Piauí, né? Eu tenho a honra de ser apresentador da Mestre de Piauí cerimônias. Crono, mestre de cerimônia, né? E já sei que está no Piauí e em outros estados também. Então, um abraço para o nosso amigo Matheus, tamo junto! Fechamos também uma parceria, né, de patrocínio com a Porto Imobiliária. Você quer vender, alugar ou comprar um imóvel dos seus sonhos? A Porto Imobiliária tem e garante com perfeição o seu sonho. E Porto Imobiliária ao seu dispor. E aquela história, né, Ernesto? Para não comprar gato por lebre, tem que ser no imobiliário de confiança, né? Tenha o seu porto em casa. É isso aí. FAC, nossa parceira também, que é o Centro de Desenvolvimento Físico, Reabilitação e Análise de Desenvolvimento. Essa é uma academia de fortalecimento para quem gosta de trilha, para quem gosta de correr, é procurar a FAC. Maravilha, maravilha. Porque não adianta só ter um pace bom, né? Tem que estar com o corpo bem Fortalecido. Exatamente. Tudo isso faz parte. Então, FAC, obrigado pela parceria. Voltamos do nosso intervalo e, claro, não queremos perder a oportunidade de dizer para você, olha, você que é dono de água mineral, você tá vendo aqui, ó, não temos marca ainda. Então, você que vende a sua água mineral, porque a água mineral é um negócio que todo atleta tem que tomar numa trilha, né? Toda Ali nos trilha pontos tem de água apoio. mineral Então, sendo servida. se você quer ser apoio do nosso Pod Trilha, você que é representante de água mineral, procure a gente nas redes sociais, vai ser um prazer ter você com a gente. E não só, eu vou aproveitar que o Marquinho puxou aqui uns 3 comerciais, né, Ernesto? Falou do Homem do Cachorro Quente lá em Luiz Correia, em Parnaíba, e nós queremos lembrar, você que é dono de assessoria esportiva e assiste ao Pod Trilha, quer ser nosso parceiro, fale conosco, tá bom? Chama a gente nas redes Falou sociais. da escola. E é isso. É qualquer segmento que você queira conectar com a gente, porque aqui a gente vai falar de vida, de saúde, de Isso, bem-estar. Então tá perfeito. valendo para todo mundo. Você será muito bem-vindo. Quem entrou tá feliz porque os resultados do nosso Pod Trilha estão sendo sensacionais, como esse episódio de hoje. E por falar em episódio especial, Helena tem mais alguma coisa para compartilhar com a gente, né, Helena, sobre essa chegada nas trilhas. Conta aí. Gente, assim, o que eu mais vejo hoje em dia, que a importância de um grupo, né? Eu, Helena, eu acho que hoje, nessa pegada que eu tenho, né, de cuidado, de zelo com a minha saúde, de condicionamento físico mesmo, porque não é só beleza, né, gente? A gente tem que pensar em longevidade. Sim. Né? Então, assim, a gente hoje muito sabe que os estudos, né, eles são declarados que você, para ter uma boa longevidade, você precisa ter músculos, Uhum. né? Então, para ter músculos, a gente precisa ter todo um cuidado com a nossa Sim. saúde. É. Então, assim, eu hoje sou uma pessoa que eu prezo demais aqueles ensinamentos que eu tive lá no meu início. Sim. Né? No meu início, eu tive uma pessoa muito importante na questão do álcool, né? Que eu bebia muito. Eu não posso negar também uma coisa que veio na minha vida. Você veio dependente? Saiu da dependência aí? Não chegava a ser dependência, Uhum. né? Mas no meu finais de semana eu bebia sempre a minha cervejinha.
Voltava lá de Santa Quitéria, parava num bar, tomava 2, 3 cervejinhas e ia para casa. Sempre eu tive essa rotina, né? Então, quando eu conheci lá o ciclismo, em 2023, eu tive uma grande pessoa, seu Fialho, né? Eu comecei nos Filhos do Sol, né? Eu tenho muita gratidão por esse grupo, né? E lá eu aprendi muitas coisas no Filhos do Sol. Depois, quando eu já comecei a fazer um ciclismo intermediário, que a gente chama, né? Aí conheci o seu Fialho no pedal urbano. E aí foi a minha primeira competição lá em Santa Teresa. E seu Fialho chamou para mim e disse: Helena, é assim, minha filha, se você quer a competição, pare de beber álcool 15 dias Sim. antes. Olha só. Ó, Fique 15 dias antes. E como eu amei aquele mundo de competição, gente, eu não sabia nem pegar em um troféu. Eu não sabia, sem mentira nenhuma, eu não sabia subir no pódio. Eu não sabia subir no pódio. Eu fiquei parecendo aqueles patinhos feios lá, gordinha, muito gordinha, obesa e tal. Mas aí eu consegui fechar a prova, né? sim. Prova muito difícil, eu consegui. Aí foi uma emoção nesse dia, eu chorei demais. Por quê? Porque foi um alcance muito grande na minha vida. Então eu me apaixonei ali, Maravilha. mas aí ele disse: passe 15 dias sem beber. Uhum. Muito bem. Então, eu acho assim, os grupos, gente, são fundamentais na nossa vida, nesse Sim. caminhar, sabe? O Caçadores de Trilha, para mim, hoje. Para mim, minha gente, o Caçadores de Trilha, porque é que eu acho assim, de tamanha importância? Sim. Porque lá a gente aprende a não jogar lixo nas trilhas, né? Uhum. A gente aprende, sabe, essa comunhão, a comunhão do café da manhã. Gente, é tão importante aquele café da manhã depois que Compartilhar uma água com o outro, isso, a compartilhar. compartilhar uma água, uma rapadura, o outro, a gente para e vê como é que tá a situação do outro. É muito importante esse compartilhar, essa vivência entre grupo. E a gente vai aprendendo. Então, assim, hoje eu sou uma Helena muito moldada, sabe? Eu agradeço tanto, tanto essa mudança que eu vejo, assim, Que o esporte ele que proporcionou. o esporte me O proporcionou. ciclismo e o trail run. O ciclismo e o trail run, sabe? E hoje muito, muito nessa questão do trail run, sabe? Assim, aquela questão mental. Hoje até o meu financeiro, ele é organizado, porque eu consigo organizar toda essa parte de planejamento financeiro, planejamento de vida, planejamento quando eu vou para o meu trabalho, que eu volto, eu já venho com uma agenda, até porque o grupo tem uma agenda. A gente consegue fazer esse calendário mensal. Então, isso é muito importante na minha vida, foi muito importante. Observando aí você falar, essa coisa do companheirismo nas trilhas, Sim. né? Isso é uma coisa que eu encontrei. Eu já trazia isso da bike, né? Uhum. Eu costumava, nas trilhas que eu fazia e ainda faço na bike, eu costumava ser o vassoura, né? O vassoura, Ah, é o que carrega. o vassoura é quem fica atrás, né? É. Sim. Ali para ficar controlando quem está cansado. A gente geralmente a gente usava os rádios, né, para quem vai puxando a trilha, lá na frente ficar informando, olha, vai ter uma ladeira, vai Sim. informando o que que tem de obstáculo para que quem está atrás, e avisando Uhum. quem está com alguma dificuldade. Não deixa de ser um cuidado com o outro, né? Sempre Uhum. é, porque assim, eu tenho até isso comigo se eu percebo quando a gente vai fazer alguma trilha, a gente costuma observar as pessoas que estão indo ali a primeira vez, né? E você coloca Sim. algumas informações, olha, toma cuidado, se você se sentir mal, pode falar, né? Aqui a gente no nosso grupo dos caçadores, trazendo aqui para a nossa corrida, a gente tem algumas pessoas que, vamos colocar assim, são as pessoas, os líderes, né, do grupo, Sim. né, que a gente fala, ó, se você sentir alguma coisa, pode me procurar. Uhum. Tem o Ernesto, tem a Drica, tem as pessoas, a pessoa que lhe convidou também, né? É O importante. padrinho ou a madrinha. Perfeitamente. É Uhum. importante deixar essas pessoas sabendo dessa situação, que se você precisar, você tem com quem contar na hora de um perrengue. Essas atividades que você se refere te ajudaram, né, no desenvolvimento da tua vida, né?
Ah, sem dúvida, eu não consigo. Não existe a minha vida hoje, a rotina que eu tenho de trabalho, a minha vida pessoal, ela não existe sem essa disciplina e Uhum. essa vivência no esporte. Não existe. Muito- O esporte ele me deu a disciplina de acordar mais cedo, Pois é. de estar pronto, né, no horário marcado, né? Eu trago isso também da época que eu fui Já ia militar, falar. né, da questão de você Era, estar É. sempre a postos, né, de procurar ajudar, né, de me colocar no lugar do outro para que a gente Sim. possa, né? E assim, como é que eu gostaria que fizessem comigo, de ser Uhum. tratado? mais adiante um pouquinho, eu vou inclusive tocar nesse assunto, que nós temos algo bacana para falar, Folha, sobre uma trilha que nós fizemos lá em Capitão de Campos e ele foi Massa. show de bola nisso aí. Não, e o Marquinhos é um cara que, assim, eu já me emocionei várias vezes com ele. Com ele e com o Reginaldo. Reginaldo é outro que vai ter que passar aqui um dia. Marquinhos já me emocionei demais. Quero aproveitar para agradecer publicamente. Valeu. Sempre me deu força. Sabe aquela corrida lá? Reginaldo Backpack. Reginaldo Backpack. É. É. Então, o Marquinhos e o Reginaldo sempre nos deram força. Aquela coisa, tem um que tá mais na frente, às vezes ele espera o cara chegar, ou cruzou a linha de chegada antes, espera o companheiro ali. Então, para você que tá em casa, capte isso aqui que a gente está conversando, Essa porque energia. esse é o ambiente das trilhas, né? De acolhimento, de empatia, de respeito, de vida. E é isso, é muita coisa. Mas o que o Marquinho colocou aí é aquele fato que eu falei, quando eu digo assim, até o meu financeiro se organizou, é porque a gente passa a ter, gente, um controle, né? Assim, como se a gente tivesse assim, não, 4 horas da manhã, é 4 horas da manhã e não tem nem 5 minutos a mais, nem a menos. Até porque eu tenho um grupo também de amigas, né? Quando eu via os caçadores, foi muito pela Aline, sabe? A Aline, nessa minha volta agora, aos caçadores foi a Aline. A Aline, que ela era louca para vir para os caçadores e tal. E aí a gente conseguiu ir uma trilha lá no Mocegão, 2 anos atrás. E aí, a partir desse dia lá no Mocegão, a gente sempre está nas trilhas, mas sempre com esse horário, tudo bonitinho. Maravilha. Maravilha, maravilha. Disciplina, organização. E por falar em organização, né? Nós temos mais um break agora, comercial. E daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, porque daqui a pouco a gente vai começar a contar os causos engraçados. Não Aí a gente perca. vai rir um bocado. Vai. Quero falar da Piauí Crono, né, que é minha parceira nas corridas e agora parceira aqui no nosso podcast. A Piauí Crono é uma empresa que está há alguns anos no mercado esportivo, vamos dizer assim, no cenário esportivo, não só com cronometragem, mas também organizando tudo dos bastidores de eventos de corrida, eventos importantes, e não só no Piauí, né? Eu tenho a honra de ser apresentador da Mestre de Piauí cerimônias. Crono, mestre de cerimônia, né? E já sei que está no Piauí e em outros estados também. Então um abraço pro nosso amigo Matheus, tamo junto. Fechamos também uma parceria, né, de patrocínio com a Porto Imobiliária. Você quer vender, alugar ou comprar um imóvel dos seus sonhos? A Porto Imobiliária tem e garante com perfeição o seu sonho. E, Porto Imobiliária ao seu dispor. e aquela história, né, Ernesto? Para não comprar gato por lebre, tem que ser no imobiliário de confiança, né? Tenha o seu porto em casa. É isso aí. Também, né? O nosso grande amigo Armazém Paraíba, que é parceiro do Pod Trilha. O Armazém Paraíba tem de tudo, né? E ele é o quê? Sucesso em qualquer lugar. Voltamos, foi rapidinho. E olha só, quem conhece os dois sabe que na trilha é molecagem, é grita, é sorriso demais. Quer ver, ó? É caçador, não é? É! Isso aqui é só... Venha um dia com a gente, você vai ver a bagaceira. Mas vamos lá, né? Porque nós temos aqui algumas histórias, assim, engraçadas, inusitadas. Vamos fazer esse bloco agora, né, Ernesto? Tem Isso. alguma na agulha aí já? Tem a do Marquinho lá em Ubajara, que na corrida, acho que era a corrida de 7 cidades, não foi? Foi a outra de 7 cidades que Ah. foi feita a gente saindo lá de Ubajara, né?
Assim, o Não, que eu acon- acho que vocês saíram de um distrito próximo ao parque. foi assim, tinham 3 km, né, a corrida, e aí a gente, Eram 36 e 13. sim, Aí você. eu iria fazer 36, eu e um amigo meu que Ah. é justamente essa pessoa que viveu essa situação lá, né, que a gente pôde, de certa forma, né, ajudar e estar junto com ele. Esse meu amigo, o nome dele é Thomas, certo? Rapaz, o Thomas, tu vai conhecer ele aí, tu vai conhecer ele, Helena. E você também, Isaac, ele vai para essa corrida que a gente vai daqui a 10 dias lá na Serra da Capivara, né? Lembrando que o ano é 2026, tá? Dessa gravação. Certo. Certo. Vamos lá. Bom, aí esse Ah. meu amigo Thomas nunca tinha feito trilha, né? E aí ele, vendo aquela minha atividades, né, no esporte, disse, Marquinhos, eu vou com você nessa trilha aí. E aí ele se inscreveu na de 36. Ele já estava treinando na rua e foi nessa corrida aí de 36 Já km. começa a rir. Bom, rapaz, e Certo. aí a gente chegou na cidade muito acolhedora, aquele friozinho bem bacana. A gente saiu, cada um foi procurar um local para se alimentar. E esse meu amigo, a gente foi para um restaurante lá e pedimos lá uma carne de sol com baião de 2, né? Bom, lá no restaurante tinha outros caçadores que estavam lá nesse restaurante e a gente pediu o mesmo prato que todo mundo, né? Então, assim, lá em Ubajara, o baião de 2, geralmente é servido, no Ceará, servido com Sim. queijo, né? Que ele é ensopadinho. Ensopadinho. É, E Ceará esse gosta. meu- Delícia. E esse meu amigo Thomas, ele tem intolerância à lactose. Eita. Bom, então assim, do jeito que o prato veio, ele naquela situação, ele não se Tocou. atentou, comeu aquele baiãozinho lá com queijo, né? Certo. Bom, aí assim, aí tudo bem, né? Daqui a pouco ele triscou em mim e disse assim, Eu vou fazer isso aqui no meio de todo mundo. Eu vou. Ele Peraí, eu vou. Marquinhos, esse Thomas. "Ah, Ah, sim, certo. Não, isso aqui é uma piada interna. Vocês não vão saber o que é, mas pode continuar, Marquinhos, certo. Aham, vai, certo. Entre Entendeu? nós, entre nós. Eu Eita, estava lá e presenciei. Continue. se colocarem nos comentários que história é essa aqui dos bastidores, eu conto. Vai lá, Marquinhos. Então aí ele e eu sentado ao lado dele ali, a gente conversando, todo mundo distraído. Sim. Ele triscou assim em mim e disse assim: Bora logo lá pro hotel. Eu disse: Não, rapaz, agora que tá bom aqui. Vai começar a música ao vivo agora aqui. Ele disse: Não, rapaz, porque deu um negócio ruim aqui na minha barriga. Eu disse: Rapaz, o que foi que aconteceu, rapaz? Rapaz, esse arroz aqui com queijo, rapaz. A minha intolerância aqui bagunçou tudo. Eu disse: Rapaz, pois corre logo ali no banheiro. O que tu tá sentindo? Não, é dor de barriga mesmo. E assim, o correr, geralmente, essa dor de barriga dá antes da corrida, né? É ansiedade. É ansiedade. É. Ele não, foi depois do jantar, mas foi por conta Certo. da intolerância que ele Sim. tinha, né? Nessa questão da saúde. E assim, só deu tempo, Isaac, e Ernesto e Helena, ele correr para a porta do banheiro. Meu Deus. Ô, Thomas. O Thomas. Aí ele já Eu tô quase pra acabar com essa molecagem bem aqui. Eu vou Aí- falar. Aí o Eu Thomas, vou presta falar. atenção. Vou contar. Deixa ele Presta concluir, atenção. velho. Aí o Thomas O correu, Thomas, certo. já vomitou, né? Dentro do banheiro do restaurante. Sim, Né? Tudo que ele tinha comido naquele momento lá, ele já vomitou. sim, Ele voltou já amarelo, né? sim. Lá do banheiro. Eu disse: Que diacho é isso, rapaz? Aham. Tu tá parecendo um cuscuz amarelo. Ele disse: Bora pro hotel, porque eu tava com a chave, né? Sim. Aí eu disse: Vai na frente, eu entreguei pra ele a chave, né? Porque eu Hum. tava ali ainda, todo mundo se descontraindo, e ele foi. E aí, depois que eu cheguei no hotel, todo mundo retornou, que eu cheguei lá, ele tava dentro do banheiro, tomando banho, né? Eu disse: E aí, cara, como é que tá? Ele disse: Rapaz, eu tô pra morar aqui dentro do banheiro, não aguento mais. Disse: Mas e aí, o que tá sentindo? Não, a dor insuportável no estômago, né? Por conta do alimento que ele comeu e
vomitou, mas e aí, como é que tá o retentor? O Cole pode falar. Não, sabe? não, ele disse que já não tinha mais... Assado. Não tinha mais o que fazer, né? Não tinha mais coal. É. Eu disse, usa o chuveirinho que é melhor, não passa, né? Sim. Papel. O papel. Aí você disse, não, aqui, ele é meu companheiro agora o resto da noite. Então, assim, essa situação que eu tô contando serve até pra gente tomar cuidado com o que vai comer, se Antes alimentar da prova. antes dessas provas. É. Porque é uma situação Perfeito. que você não tem como controlar, Uhum. né? Você não tem como controlar uma situação que ele comeu uma comida estragada que fez mal a ele, né? Sim. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, como eu tava no quarto com ele, né? Eu vi passando... Eu não tô aguentando passando- mais, não. Eu Ó, eu vi- vou contar. Esse Thomas bem aí, esse caba safado, ele tá dizendo desse Thomas, é ele. Essa história É todinha não. é ele. É não. Agora ele vai contar a parte mais coisada, que quando ele conta nas nossas viagens, eu já ouvi 10 vezes. O E Thomas. eu mijo nas calças de rir de novo. Esquece o Thomas. Como foi o diálogo? Eu quero que chegue nessa parte. Senão nós vamos acabar o podcast naquela ansiedade. O diálogo. Bom, Diálogo do Thomas. Não, do Marquinhos. Vai, tu vai. O É Thomas, tu. o Thomas conversando. Olha. Não, né? é Thomas ou é o Marquinhos? Vai, É porque assim, ele tava delirando. Ah, E aí, ele tava delirando porque Certo. ele já ficou com febre, Ah. né? Ficou com febre. Então ele ficou lá, né? Disse, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E a corrida amanhã, né? E ele falando assim, amanhã tem a corrida, eu quero correr. Ah. Eu disse, calma, rapaz, vai dar tempo, né? E aí, no delírio dele, ele disse que estava conversando lá com o intestino Ah. delgado dele, né? Aí Uhum. ele dizendo assim, ô rapaz, deixa eu só ficar bom aqui pra me correr amanhã. É minha primeira prova, né? De Tomou o 36 quê? km. Aí ele disse que já tinha tomado tudo. Ele já tinha tomado tudo, o pessoal também... A turma já sabia o que tinha acontecido, né? Porque ele comentou que realmente ele ficou muito mal. Ele Caramba. disse que levantou, pegou o aguardente alemão e tomou de uma hora, na hora, né? Já puro, né? Pra parar aquela dor que ele tava sentindo. Sim. Aí ele disse, eita, Marco, falando pra mim o Thomas, né? O Thomas. Era tudo que eu precisava. Parece que foi Deus que botou a mão, né? No estômago dele lá e aí parou aquela dor que ele estava sentindo, né? E aí foi como ele conseguiu dormir depois de ter tomado esse remédio, né? Esse remédio caseiro. Ele conseguiu dormir. Isso já era 4 horas da manhã, meu amigo. A hora que ele jantou era 7 horas da noite. Agora imagine o perrengue que ele passou, o Thomas, de 7 horas da Mas noite fez até ou não 4 fez horas a da manhã. prova? Fez? Fez não teve Não condições. teve condições. Não teve condições. Tava desidratado. Thomas não pôde participar. Thomas estava com os olhos fundos Desidratado. desidratado. Agora a parte tudo. mais interessante da história, É. eu não ouvi aqui. O que foi? O diálogo, aquele diálogo lá. Vou correr e tu vai ver. Pois é, aí Tu na pulou hora... essa parte, não? Não, é porque na agora. hora que o Thomas estava delirando lá, Sim. ele dizendo assim, eu vou correr. Aí o Cole dele disse, tu não vai, que quem manda é eu. Pronto. Né? O Cole Ei, disse, tem eu um vou... ditado, não É, tem? é. Não tem um ditado? Como é? Diga aí o ditado, Não já sei que você tá qual é, contando a qual história. Não importa o que aconteça na hora dessa, né? Quem manda é é o Cole. Pronto. Então, assim, ele dizendo, ele cismou, ele teimando lá que ia fazer a prova, e ele disse, não vai, rapaz, não vai. Não vai. Isso, Não olha, teime. isso aconteceu, foi pra tu não ir, não teme. Ele disse, eu vou, eu paguei essa prova, eu vou pra prova. E era a primeira vez que ele ia fazer essa trilha, e acabou não indo, né? Não Porque indo. quem manda... É o É o Cole. Cole. E com essa história do Thomas, que não era... A gente dá uma pequena pausa pra voltar daqui a pouco, porque a Helena tem umas histórias também de uns latanhamentos, viu? Daqui a pouco a gente volta, mas é o nosso último break, não sai daí, viu? Cheiro no zóio. Quero falar da Piauí Crono, né, que é minha parceira nas corridas e agora parceira aqui no nosso podcast. A Piauí Crono é uma empresa que está há alguns anos no mercado esportivo, vamos dizer assim, no cenário esportivo, não só com cronometragem, mas também organizando tudo dos bastidores
de eventos de corrida, eventos importantes, e não só no Piauí, né? Eu tenho a honra de ser apresentador da Mestre de Piauí cerimônias. Commons, mestre de cerimônia, né? E já sei que tá no Piauí e em outros estados também. Então, um abraço pro nosso amigo Matheus. Tamo junto. Fechamos também uma parceria, né, de patrocínio com a Porto Imobiliária. Você quer vender, alugar ou comprar um imóvel dos seus sonhos? A Porto Imobiliária tem e garante com perfeição o seu sonho. E, Porto Imobiliária ao seu dispor. e aquela história, né, Ernesto? Pra não comprar gato por lebre, tem que ser no imobiliário de confiança, né? Tenha o seu porto em casa. É isso aí. Também, né? O nosso grande amigo Armazém Paraíba, que é parceiro do Pod Trilha. O Armazém Paraíba tem de tudo, né? E ele é o quê? Sucesso em qualquer lugar. Voltamos e já voltamos aqui com ela, que vai pra tudo quanto é trilha e volta latanhada. Você que não é daqui do Piauí, não sabe o que é latanhado, mostra a mão, Helena. Cadê? Olha aí, ó. Júlia, Mostra nossa pra câmera, aquela a ali, câmera é? da Helena tá ok? Você está vendo aí a prova do que eu estou dizendo, Helena latanhada. Mas tem uma coisa interessante, que a Helena, onde ela chega, ela faz amizade com o povo da trilha, com os locais. E na última trilha que a gente fez junto, ela quase sai de lá com a creche montada. Helena, como foi esse negócio de encontrar os meninos naquela serra, descendo e subindo? Como foi encontrar aquele monte de menino lá? Ô, rapaz, não fale não, que eu tô com tanta saudade do Quilombo. Vai voltar lá. Foi uma vivência incrível, gente, muito maravilhosa. Aqueles meninos, eles não me largaram, momento nenhum. Já começaram ali e a minha preocupação é porque tinha um descalço, né? E aí na descida ali da serra tinha muita pedra solta. Aí eu disse, não, meu amor, volte, pelo Muita amor de unha Deus. de gato. Muita unha de gato e tudo. E essas unhas de gato aí é que deixa esse latanhamento, Aham. né? Mas tu encontrou eles na trilha ou eles já começaram tudo contigo lá? Não, eu encontrei na trilha. No meio do caminho. É, no meio do caminho. Eu subi a serra 2 vezes. Fiz o percurso 2 vezes. E aí, as 2 vezes, eles seguiram comigo. Aí, a gente parou ali para tomar o banho no Rio rio. Canindé. E aí, foi aquele momento assim, meu Deus do céu, aquele momento maravilhoso. E eles todo o tempo comigo, companheirinho mesmo, meus coleguinha, que Massa eu chamo. demais. Que muito massa. E eu já quero dar um spoiler, naquele vídeo que a gente deixa no finalzinho dos nossos convidados, um desses vídeos vai ser esse aí, porque a imagem vai falar muito mais do que qualquer palavra que ela possa dizer aqui. Mas vamos Verdade. pro Marquinhos, né, Vamos lá, Ernesto? Porque tem aí um Rapaz, caos na agulha. Tem, é o que eu falei ainda há pouco, é sobre o fato da Suzy, né? Que a Suzy, quando ela vai para a trilha, vai correr, ela não procura visualizar corretamente as marcações. Tanto é que lá Se em Capitão de Campos, ela se perdeu e o Marquinhos foi quem resgatou. Tava lá. Como é que foi essa história aí, Marquinhos? Bom, a Suzy, ela é muito atenciosa, né? Então, mas nesse dia ela não estava. Esse Suzy é brincadeira, viu? É, Então, assim, o que aconteceu, porque é justamente isso que a gente estava falando, de você estar atento aos colegas que possa vir a precisar de alguma coisa, alguma situação que acontece na trilha e o colega vir a precisar. A gente foi para Capitão de Campos, a gente foi muito bem recebido lá pela Toninha, né, que é nossa amiga também, Antônio dos Gonçalves, caçadores. Então, assim, é uma pessoa que sempre Cachoeira da Saquarema. da Saquarema, inclusive tem muitos causos também da Saquarema, né, que numa outra situação a gente vai contar. sim. Bom, e a Suzy, a gente fez o percurso de 15 km para poder chegar na cachoeira e retornar 15, né? Então, nesse percurso, já na volta, ela chegou para mim e disse que não estava se sentindo muito bem e que iria apressar o passo, né? Eu falei, não, fica à vontade que eu vou aqui e qualquer coisa eu vou estar sempre na retaguarda, né? Beleza, então assim, chegou um momento que eu não vi mais ela no horizonte, né? É assim, imaginei que ela tinha acelerado e tinha ido lá para nossa linha de chegada, né? Bom, quando eu cheguei lá no nosso ponto de apoio, que estava lá toda a estrutura montada, né, pelo Ernesto, e com a questão da alimentação, da hidratação, eu percebi que a Suzy não estava. Eu falei, caramba, cadê a Suzy? Que estava na minha frente, já
alguns quilômetros e eu não vi que eu vi que ela não estava lá no local. Eu disse, não, ela não chegou aqui não. Eu disse, eita, agora bagunçou. Tá perdido. Tá perdida. Só que nesse percurso eu observei que tinha uma bifurcação, né, até chegar, né, no nosso ponto de apoio. Eu imaginei. Então ela entrou na outra Na errada lá. no outro caminho. Porque esse evento que a gente estava, Corre, mulher. o Corre Mulher, lá em Capitão de Campos, ela teve um evento antes do nosso e que também tinha outras marcações. Aí eu Sim. imaginei, assim, bom, ela entrou no outro caminho lá que estava marcado com outras fitas. Era o da motocross, se eu não me engano. Foi Que um evento teve. antes do nosso, né? Aham. Sim. Então eu falei, caramba, a Suzy, ela voltou, ela entrou numa trilha errada, porque ela não estava lá. Sim. Então o que eu fiz? Eu abasteci a minha mochila com suprimentos. Eu imaginei que naquele momento e no horário que já estava, a gente já estava sem água, sem algum alimento. Então eu abasteci a minha mochila para mim, né? E depois também pensando no que ela estaria precisando, né? Sim. E aí eu coloquei água, uns isotônicos, alguns alimentos para poder levar e na esperança de encontrar ela no percurso. Bom, como ela corre muito, né? Eu falei, eita, agora vai ser difícil, viu, para me acompanhar. Voltei no percurso e entrei no outro caminho que supostamente ela poderia ter entrado, né? Sim. E eu observei que tinha as pegadas do tênis, de um tênis lá. E aí eu fui seguindo essas pegadas no caminho. Tinha chovido na noite e ficou interessante porque Marcava ficou melhor. marcado, Sim. ajudou. E aí eu observei que era das pegadas de quem alguém tinha passado lá correndo. Bom, eu tive a preocupação de ficar acompanhando e ficar usando o apito que a gente sempre carrega, né, na mochila para sinalizar que tem alguém, né? Sim. Então eu fiquei fazendo os silvos, né, do apito, mas não respondia, ninguém respondia. Chegou um momento que o caminho ele acabou, né? E acabou e que fechou o mato, né? Fechou o mato. Então, assim, para onde é que ela foi? Voltei no caminho e observei que tinha uma outra entrada com marcações. Ela deve ter seguido por aí. E esse caminho me levou a um morro, né, que a gente chama, e de lá eu pude observar com mais, né, com Uma mais, panorâmica ali, ter uma né? panorâmica do local. Sim. Observei que tinha uma casa mais adiante, desci e fui até lá. Falei com o morador, disse, olha, passou uma menina aqui. Realmente passou uma menina aqui correndo. Só uma. Eu falei, caramba, então ela Sozinha. sozinha. Aí passou um senhor lá, num local, numa moto, né? Ele passou lá no meio dessa trilha, lá numa moto. Eu disse, meu amigo, se você encontrar uma moça no caminho aí, diga que eu vou estar aqui esperando por ela. Aí, pois tá bom, meu amigo. Mas ninguém viu. Quem viu passar foi a senhora lá da casa, né? Bom, eu fiquei lá esperando. Daqui a pouco eu ouvi o som, né, da moto retornando. Trazendo E a bichinha. Suzy tava Na mão. como meu garupa, Deus. né? E ela já vinha chorando, e eu percebi que ela estava muito, né, Nervosa. emocionada, estava Nervosa. nervosa. E assim, queimada já do sol, porque essa história aqui durou muito tempo, né? Foi um tempo muito... Sim. Foi extenso esse tempo, né? E eu observei que ela já estava muito debilitada, ela já estava com o... Ela chegou dizendo assim, ô Marquinhos, eu te gritei tanto! Oh, meu Deus. Eu falei, Desidratada também. desidratada, já tava muito debilitada, né? Aí eu falei, olha, eu trouxe aqui algumas coisas para você. Ela bebeu, se jogou água, né? E aí ela passou também o protetor solar, né? Ela passou solar, o protetor Deixou pra passar só lá. solar. Certo. Esses acessórios a gente sempre carrega para poder ajudar, né? E foi uma situação que a gente Sim. pôde ajudar, né? Uma pessoa que é nossos amigos, que é Momentos de superação. de superação. É. Né? Foi isso que aconteceu. Eu Bom queria demais. só fazer um adendo, a fala aqui do Marquinho.
para chamar a atenção de quem deseja ir para a trilha, que Isso. não esqueça de andar com sua mochila, estar sempre preparado com alguma coisa de água, por exemplo, comida, Uhum. porque você não sabe o que vai que pode acontecer, acontecer, o que pode verdade. acontecer numa trilha. Então você tem que estar preparado para ir para a trilha, né? E outra. Primeiro Sim, E o socorros, kit, primeiro o kit dos socorros. Primeiros primeiros. socorros e tudo. E a atenção principal, que é o que a Suzy, me perdoe, Suzy, não atentou para a marcação. Quando Sim. não viu mais, quando você não tiver a oportunidade de ver na sua frente uma marcação de trilha, retorne para a Sim. última que você esteve, Uhum. para que você procure tentar se localizar onde você está e prosseguir. Exatamente, Tá? É exatamente. isso. Bom, e como eu falei daquelas imagens que a gente sempre coloca dos nossos convidados, fique atento, porque a gente vai colocar aí alguns segundos do Marquinhos e da Helena trilhando e daqui a pouco a gente volta para as considerações finais. Que comecem os jogos. Bom dia. Bom, então é muita história. A gente podia passar uma vida inteira conversando com eles aqui. Certamente vão voltar, porque a repercussão desse nosso episódio vai ser sensacional, né? Já está sendo, com certeza. E eu quero passar para a Helena e Opa. dizer para ela que chegou o momento das nossas considerações finais. Então, a palavra está com você, jovem Helena. Pessoal, assim, eu quero primeiro, né, agradecer essa oportunidade de estar aqui no Pod Trilha. Pode ter certeza que é um grande momento para a minha pessoa, né, poder dividir um pouquinho essa minha pequena experiência, né, pouca experiência, mas que para mim, gente, tem sido assim de grande importância. Sabe, muitas pessoas me procuram: "Helena, como é que faz?". Assim, eu já consegui, pessoal, perder 20 quilos, né. Eu larguei no mesmo dia, 2 anos e 6 meses atrás, eu tirei o álcool, o açúcar e o leite, tudo no mesmo dia. A última vez que eu tomei álcool na minha vida foi dia 25 de dezembro, 2 anos e 6 meses atrás, no Natal. Eu aniversario dia 28 de dezembro, então nem no meu aniversário eu não quis mais saber. Então, assim, foi um propósito muito grande que eu levo. Então, com certeza eu vou continuar nessa pegada, porque a minha pegada de ter 8 horas diárias de sono, né, eu tenho muita preocupação com o meu sono também, de dormir bem, sabe, de me exercitar sempre que posso. Eu não tenho uma rotina de treino devido ao trabalho, mas no final de semana eu me dedico a isso. E assim, o que é as trilhas para mim? O que é as trilhas para Helena, né? É essa conexão com Deus, sabe? Eu vou para a trilha hoje para ter o meu momento com Deus, o meu momento de engrandecimento. Tem muita brincadeira, assim, eu não posso nem citar qual foi o momento de brincadeira da Helena, porque todas as trilhas eu brinco, sabe? Eu tenho minhas resenhas, eu Se tiro diverte. onda, Sim. Toda trilha é mas uma festa. toda trilha é uma festa. Ontem, quando eu me despedi de Drica, eu disse: Drica, toda vez é bom. Toda vez é maravilhoso. Sim. Por quê? Porque é isso, é uma festa, é um encontro. Então, quando eu olho para os meus vídeos, eu digo assim: venha se movimentar também, venha para os caçadores de trilha, venha, sabe, venha trilhar com a gente, porque eu sei, minha gente, o tanto que esse grupo faz na minha vida, o quanto que o esporte salvou a minha vida. Ele me salva todos os dias e eu tenho assim um agradecimento muito grande ao meu Deus, ao meu Senhor, que me rege, que me guia, que me ilumina. Eu sou uma mulher iluminada, eu sou uma mulher muito agradecida a todas essas benesses que o esporte fez na minha vida. Vocês sabiam que eu dizia assim: eu não posso ser evangélica, porque eu não vou largar minha cerveja. Eu dizia isso, gente. Eu dizia isso.
E eu larguei a cerveja, larguei o álcool. Por quem? Pelo esporte. Porque eu entendi que é o esporte que vai me fazer daqui uns anos carregar minhas sacolas, sabe? Ter a dignidade de subir umas escadas, Autonomia. de dirigir o meu carro, sabe? De me dar independência e autonomia. Então não é só beleza, gente. O movimento é muito, muito importante na vida de todos nós, seres humanos. Então eu só tenho a agradecer, meu muito obrigada, meu amigo Marquinho, meu amigo Ernesto, meu amigo Isaac, que eu amo, Show. amo de coração. Caçadores de trilha. Obrigado, Helena. Mas, Marquinhos, e aí? O que é que você conta para nós aí sobre essa situação a sua em relação a tudo isso que aconteceu? Bom, eu quero agradecer ao Isaac, a você, Ernesto, pelo convite. Dizer que fiquei muito feliz. Eu até disse assim, pô, eu acho que eu não tenho nem conteúdo para estar conversando aí com vocês. E Ernesto, na sua educação e como sempre, não, você tem sim. Você faz parte desse grupo aqui dos Caçadores de Trilha. Você tem muita coisa para contribuir, né? E eu realmente vim aqui e quando soube que era com a Helena, eu fiquei mais feliz ainda, porque a vibe é a mesma, né? E aí, o que eu posso dizer é que se você quer começar, comece, pelo menos comece. Se você quiser, procure uma coisa que você realmente goste, um esporte que você gosta, pode ser o que for. Começa com a caminhada, depois você vai sentir vontade de correr, corre ali 100 metros, depois caminha. Então faz esse exercício, porque é muito bom. Quando eu comecei a correr, às vezes as pessoas faziam brincadeiras, né? Diziam assim, ei, vai estar correndo essa hora para quê? Tu é maluco? Acordar cedo para ir correr? Mas assim, com o tempo você observa que aquilo dali essa disciplina vai melhorando a tua vida, teu bem-estar, teu humor, né? Todos nós temos ansiedades, vontades que ainda não são suprimidas, mas o esporte, essas atividades físicas vão te ajudar a aliviar a ansiedade, o pânico de tudo, né, que existe. Então, assim, vai para o esporte, vai fazer alguma atividade física que você vai sentir que tua vida vai melhorar. É isso. Show! Show de bola, hein, Isaac? Chegou Missão a hora cumprida. chegou a hora da nossa despedida, né? Agora eu vou Sim. passar pro Ernesto para ele dizer tchau, depois eu dou meu tchau. Então, aqui agradecer a oportunidade que Deus nos deu Sim. para estarmos aqui reunidos. E, em especial, a Helena Prudêncio e o Marcos Freitas, pela oportunidade de transmitir algumas palavras para vocês e também para que fortaleça a gente a dar continuidade a esse trabalho, a esse projeto, o Pod Trilha, que é um podcast voltado para superação na vida, né? E as histórias engraçadas e alegres que você teve durante as suas corridas, seja no asfalto ou seja na trilha, mas principalmente Sim. na trilha, porque a gente tem uma oportunidade de fazer várias conexões aí nesse momento, que é o Trail Run. E a gente precisa divulgar o Trail Run pelo mundo inteiro, porque é uma forma da gente viver mais, conseguir prolongar um pouco nossa vida. Obrigado. Maravilha, maravilha, maravilha. Eu quero agradecer também. Obrigado pela audiência, obrigado pelas curtidas, pelos comentários. Comentem muito, porque isso ajuda a fortalecer o alcance e para que a gente possa, de fato, tocar a vida de mais pessoas, tá bom? É isso. Curta à vontade, compartilhe, chama todo mundo para assistir e repita, porque valeu muito a pena. Obrigado, meninos, obrigado, Ernesto. E é isso. Assim nós encerramos mais um Pod Trilha! Pode trilhar! Pode trilhar! Pode trilhar! História de gente que brilha, informação que contagia, um bate-papo entre irmãos.